Olá, pessoal. Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, voltamos falando aqui para vocês que a gente hoje vai fazer uma live muito interessante. A gente vai tirar as dúvidas sobre o açúcar. Muitas pessoas só conhecem o açúcar cristal, alguns adoçantes, o xilitol que está sendo muito falado, o stevia, mas existem vários outros que ficam camuflados nos rótulos, né, das embalagens que a gente vê assim, aquele nome sem açúcar. Produto sem açúcar, produto diet, será que realmente é zero açúcar ou é só o açúcar cristal? Isso mesmo. Então, hoje é o dia de vocês tirarem as suas dúvidas referente a esse danado que ao mesmo tempo ele é um remédio, não traz alegria, ao mesmo tempo é um vício, é um malefício muito grande. Bem como eu já vou deixar uma dica aqui muito importante, que é justamente para que vocês depois busquem um documentário no YouTube, um documentário filme, que se chama Dead Sugar, que fala muito da questão do açúcar, do que ele causa no nosso corpo. O consumo exagerado. Isso mesmo. Né? Dos alimentos que a gente acredita que não tem açúcar, é um alimento salgado que tem açúcar e a gente vê que tudo vem, o açúcar está embutido naquele produto. Isso mesmo, então a gente está aguardando simplesmente a entrada do nosso parceiro, o convidado Paulo Monteiro, nosso nutricionista, para tirar todas as dúvidas de vocês aqui hoje, tá certo? Enquanto isso, outra coisa que é importante a gente falar e deixar aqui para vocês é que é necessário também a gente sempre estar atento à nossa alimentação, não como o Cacá falou, somente aos rótulos, principalmente no excesso daqueles que não tem rótulos e a gente acha muito saudável, só que o excesso também nos causa muito mal, que é justamente as frutas. Quem não gosta de uma frutinha doce, né, gente? Eu amo chupar fruta, manga, uva, tudo isso. Eles têm um açúcar natural, porém em excesso também nos causa malefícios e também tem aquele vício, né? Porque quando a gente vai chupar uma fruta mais azedinha, que também faz bem pra gente, vou dar até um exemplo do kiwi para uma manga. O kiwi, ele é docinho, mas ele tem aquele azedinho. Mas se você está acostumado a chupar muita manga e a manga for muito doce, olha aí, tá vendo? Então tem outros detalhes também. Mas enquanto a gente já que falou, a gente vai chamar nosso convidado Paulo Monteiro, nosso parceiro aqui, o nutricionista, para começar a nossa live, ok? Vamos lá? Agora, Oi, voltamos. Paulo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, a gente já entrou aqui e agora a gente passa a bola para você para falar um pouco dos açúcares mesmo, principalmente industrializado, né? O tanto de malefícios que eles nos causam. É isso aí. Eu estava reparando, você comentando essa situação, né, da fruta, do kiwi e da manga, né? Então, tem essa questão também do malefício da utilização de muitos açúcares. Então, a própria manga, ela já tem uma frutose, um teor já muito bom de açúcar. Então, tem gente que é acostumado, né, já ter a frutose da própria manga e ainda adicionar o açúcar, né? Então, como a gente falou, já não iniciou, só que a live deu uma travadinha, uma bugadazinha, dessa questão daquele documentário. Então, são pequenos hábitos, né? Que a gente pode mudar para não acarretar problemas futuros mais à frente. Isso mesmo. E é muito bom mesmo. Outra coisa, Paulo, nós estamos em um período junino. E claro que as comidas típicas de São João é aquela que a gente, né, não tem nem como dizer para o nordestino, e eu vou dizer até mesmo para o brasileiro, porque o Nordeste comemora em junho e o pessoal do Sul e Sudeste normalmente comemora julino. Então a gente, eu amo a canjica, eu gosto de amendoim, eu gosto de milho, eu gosto de mingau e tapioca, eu gosto de tudo. E esse período que a gente está dentro de casa, né? A maioria das pessoas dentro de casa, a mesa tá farta. Como é que fica? Tem que ter muito autocontrole, mas ainda assim, a gente come, né? Eu tenho uma curiosidade. O amendoim, ele tem algum açúcar, ele tem, na verdade, algum excesso relacionado a isso, a questão de açúcar? Na verdade, não tem a questão do açúcar, né? Mas a questão do excesso do amendoim é prejudicial.
mas a gente pensa assim, tem um açúcar, mas não, ele não tem açúcar. E ele é muito bom porque ele é uma oleaginosa, então ele ajuda no controle glicêmico e também ajuda no processo de saciedade. Perfeito, isso Entendi. mesmo. Ele ajuda no Ele controle. ajuda no controle. A mesma coisa, algumas pessoas têm dúvida, sabe, Paulo? Por exemplo, eu gosto, até eu parar de comer açúcar, do açúcar mais caro. Eu prefiro o açúcar mais caro. Não tem como. Eu até mesmo comprei o xilitol uma vez, Só que o gosto mas, dele não é um gosto tão mas bom, né? O não, gosto dele não e é eu tão acho bom. que não era nem somente a questão do paladar de doce, E é isso a gente já está porque eu acostumado, o achei paladar ele acostumado. e eu achei ele ainda meio um pouco com um tom industrializado. E eu achei o açúcar mascavo mais natural. E ele é leve, ele é bastante leve. E até mesmo para eu poder parar totalmente de comer açúcar. Mas fala aí pra gente, qual é o real benefício do açúcar mascavo? Bom, na verdade, o açúcar mascavo é um açúcar muito bom porque ele é o chamado produto bruto. Ou seja, ele é um produto do caldo da cana, né? Então, ele não passa pelo processo de adição de aditivos. Então, ele é um produto mais in natura. Ele é um produto, pelo fato dele ser escuro, ele vai preservar os seus vitaminas e os minerais, né? Como cálcio, fósforo, potássio. Então, ele vai estar presente naquele produto, esse alto teor dessas vitaminas e minerais. E não vai ter adição de aditivos, né? Produtos químicos também. Perfeito. A mesma coisa, algumas pessoas têm dúvida do xilitol e do stevia, né? A mesma. Eu gostaria até que você falasse xilitol, do stevia, do eu não consigo falar, Maltodextrina. maldextrose, quase não sai. Maltodextrina e dextrose. Isso. Fala aí um pouquinho pra gente Então vamos lá, se meu é o povo. que não utilizar. Deixa ele agora falar Vamos lá. sobre os assuntos. Vamos começar aqui. Como a nossa live hoje, né, é sobre rótulos dos açúcares, então a gente sempre tem que prestar atenção nessa situação. Quanto mais escuro for o açúcar, ele melhor vai ser. Por quê? Porque ele vai ter altos teores de vitaminas e minerais, como cálcio, fósforo, potássio, magnésio, vai estar ali presente. Então, como a gente chegou até a conversar sobre isso, e é um tema amplo, e aí eu pensei um pouquinho, né? Eu, olhando no dia a dia, eu sinalizei, separei alguns que eu acho que são os mais utilizados no nosso dia a dia. Que são, por exemplo, o açúcar refinado, que é o famoso açúcar branco, e o açúcar cristal. Então, como eu falei até no início da questão do mascavo, o açúcar ele vem da cana, então ele passa na indústria pelo processo de embranquecimento. Então, o que ocorre com esse processo de embranquecimento? Ele é adicionado enxofre. Quando mais enxofre tiver, tanto no açúcar cristal quanto branco, para ele se tornar ou transparente ou até branco, ele vai perdendo suas características naturais, vai perdendo os seus micronutrientes, as vitaminas, os minerais. Então, isso é o prejudicial. E aquele açúcar se torna um açúcar chamado caloria vazia. Ele não vai ter nutriente praticamente nenhum. Então, qual é a diferença do açúcar refinado para o açúcar cristal? É o seguinte, o cristal, ele passa pelo processo de refinação, mas ele não chega até o último processo de refinação porque ele tem que ficar com aqueles cristais, né? E a gente sabe, quando a gente vai colocar uma colher, por exemplo, dele numa água, né, numa solução, numa água, ou num suco, ou numa vitamina, a gente tem que mexer bastante, né? E a gente, quando a gente mexe, mesmo a gente mexendo, embaixo, né, a gente vê aquele conteúdo ali embaixo do açúcar cristal. Então, ele é um açúcar difícil de solução. Né? Ele é difícil de solução. Ele é bastante utilizado no nosso dia a dia e também na produção de pães, doces e bolos. Né? E já o refinado, ele passa por todo esse processo de refinação, para ele ficar bem fininho e bem branco. Então, ele é mais utilizado, né, nas finalizações daqueles bolos, aquela parte de cima que a gente coloca nos doces finos, chamados doces finos, né? A gente coloca em cima, é mais utilizado dessa forma. Então, são dois açúcares que eles são adicionados bastante enxofres e ocorre na diminuição das vitaminas e dos minerais, né? Então, são os famosos açúcares ruins, né? Não, a gente deve evitar ao máximo o consumo deles, né, no nosso dia a dia. Como a gente até falou, né, no início, sobre o açúcar mascavo,
e o demerara. São os dois açúcares que eu separei, que são bastante utilizados no nosso dia a dia. O açúcar mascavo, como eu falei, né, é um produto ele mais bruto, ele é uma matéria-prima bruta, ele não passa por refinação. Aquela característica dele in natura é bastante preservada. Então, e ele tem um gosto do caldo de cana, né? E muita gente também não gosta muito, né? Não gosta muito do caldo de cana. E o demerara, ele já passa por um processo de um pouco de refinação e um pouco de aditivo, mas mantém ao máximo os seus teores de cálcio, de ferro, de potássio, de minerais ali presentes, né? Entre um e outro. E ele se torna um pouco mais caro em relação ao açúcar mascavo. Outra questão dos açúcares que eu separei aqui são os açúcares, na verdade a gente chama de edulcorantes, né? Os edulcorantes. Que eles são, os edulcorantes, eles são utilizados nada mais nada menos para ser o substituto dos açúcares, né? Então é indicado para pessoas que são diabéticos, ou têm processos de restrição de calorias, ou estão em dietas, né? E aí eles se dividem em dois tipos, que são os artificiais, que são produzidos pela indústria, que aí entra a sacarose, o aspartame, o ciclamato de sódio. Então são açúcares, são produzidos pela indústria justamente para substituir o açúcar, né? E os naturais, que são o xilitol, o stevia, o maltiol, são açúcares naturais. E aí, desses aí que a gente falou até iniciou sobre o xilitol e o stevia, preferencialmente, seria o melhor o stevia. O porquê? Porque ele vem através de uma planta, e essa planta ela tem presente bastante nos montes entre o Brasil e o Paraguai. E essa planta ela tem essas características muito marcantes da questão das vitaminas e dos minerais, como o cálcio, o potássio, tanto praticamente em dosagens semelhantes ou iguais ao próprio cana, né? O próprio açúcar mascavo, por exemplo. Então, a gente sempre tem que dar preferência entre o xilitol e o stevia, preferência o stevia. Agora, a questão da vantagem do xilitol, que ele tem a questão de ajudar na prevenção das cáries, né? Então, ele tem essa vantagem, o xilitol, das cáries. Olha. Travou? Cáries. Isso. Ele ajuda nessa questão. Muito bom. Agora, você estava falando ainda sobre o mascavo e o demerara. Você falou que o demerara é mais caro? É um pouco mais caro do que o mascavo. Ele é um pouco mais caro do que o mascavo. Entendi. E eu estava dando uma lida também, Paulo. Eu vi falar que o demerara ele tem um pequeno probleminha, que ele é muito calórico. Né? O açúcar, comparado ao mascavo, ele tem muito mais calorias. Isso, então, né? Quem está no processo de emagrecimento, né? Preferir o mascavo. Tem que começar com o mascavo, né? Isso. Uma outra pergunta, Paulo. Quando a gente vai no mercado, eu sou, por exemplo, uma dona de casa, eu vou no mercado e eu quero saber a diferenciação real daquele produto que eu estou comprando. Eu olho a embalagem, tem a palavra açúcar, mas não é açúcar. Não está realmente declarado lá. Tem explanado, né? Normalmente, qual o nome eles utilizam subentendido nas embalagens para que a gente possa estar mais atenta? Geralmente, melaço, mel, xarope de glicose, isso aí são açúcares. Geralmente, grande parte da indústria utiliza esses, que são produtos matéria-prima mais baratos. E também dá para camuflar, né, o nome açúcar. Né? Então, temos que prestar atenção a essa questão. E também outro nome que aparece muito na indústria alimentícia é a maltodextrina. Isso. Perfeito. Como a gente falou, agora eu vou fechar um pouquinho, né? Como a gente falou já no início, da questão da utilização de açúcares para os atletas, né? Que eu separei 3, que é a maltodextrina, a dextrose e o oximase.
Tanto a maltodextrina quanto a dextrose, eles são derivados do milho. A maltodextrina, além de pode ser um derivado do amido de milho, ela pode se derivar do arroz e da batata. Então, qual seria esse benefício dessa maltodextrina? Ela ajuda no processo de aumento dos níveis glicêmicos no atleta. Então, você melhora a performance daquele atleta naquele momento. Aumenta o nível glicêmico, você aumenta mais a questão de energia, então você vai aumentar a potência daquele treino, né? Daquele desenvolvimento do treino. Então, ele é de rápida absorção. A dextrose também é um carboidrato proveniente do amido de milho. Também tem uma rápida absorção. E aí também pode ser utilizada no intratreino e no pós-treino. No intratreino, principalmente naqueles atletas que eles têm uma demanda, né, de treino muito intensa, 1 hora e meia, até 2 horas de treino. Então, entra nessa questão do intratreino, a utilização da dextrose, né, com algum aminoácido junto. Né. Então, é bastante utilizado nesse processo. A maltodextrina é mais utilizada para a questão do pré-treino. Por exemplo, aquele atleta, né, que tem uma vida corrida, ele trabalha o dia todo, e aí já sai do seu trabalho, por exemplo, ele vai treinar às 19, ele sai do trabalho às 16h30. Então, ele é bem corrido. Então, não tem aquele tempo de ele sentar, na verdade, né, para ter aquela alimentação sólida, consumir aquele alimento sólido. Isso requer um tempo. Então, geralmente, a gente utiliza esse artifício da maltodextrina por ser uma refeição líquida. A gente aí adiciona aminoácidos, proteínas, para ser uma refeição mais rápida e aquele processo, não ter aquele processo de enchimento gástrico, pode causar uma azia, uma queimação, um refluxo. Então, aí a gente utiliza a maltodextrina para esse momento. Outra situação também da maltodextrina é o intratreino, mas seria melhor até a própria dextrose em relação à maltodextrina no intratreino. E outro açúcar que é bastante utilizado é o oximase, que é o chamado seroso, ou até invertido. O que acontece? A cadeia de carbono dele, como é a primeira ligação, ela passa a ser a última. Então, ele tem uma questão de absorção um pouco mais lenta, um pouco mais prolongado. Ou seja, ele não tem aquele pico glicêmico, o índice glicêmico dele não é tão alto. O que seria isso? Seria a situação da glicose chegar na sua corrente sanguínea de forma mais lenta. Então, ele vai aos poucos chegando na sua corrente sanguínea. E aí é utilizado também no intratreino e também no pós-treino. Bastante utilizado nesses dois momentos. Ótimo, ótimo mesmo, ótimas dicas. Amido de milho invertido, quem diria que é açúcar, né? A gente vai olhar para o rótulo, iria ler esse nome e dizer que é açúcar. Verdade. Sobre o xarope de glicose também, como seria isso, Paulo? Ele é um adicionado à água e algum nutriente e a glicose. Se forma um xarope de glicose e é adicionado no produto. Tá vendo? Agora, várias dicas aí para o pessoal que realmente quer fazer, quer malhar, quer ter uma ótima performance. Você falou dos açúcares aqui, muito importante, que normalmente as pessoas não sabem. Que realmente a gente normalmente quer ter aquele nível melhor de rendimento. E normalmente, que você falou, pós-treino, intratreino, e normalmente a gente acaba comendo que realmente acaba dando refluxo. E é necessário a gente saber o que consumir de forma adequada para que não cause, que tenha, sim, essa adição de açúcar, né? Vamos dizer, a adição de açúcar, entre aspas, mas que possa também nos nutrir naquele momento e não nos causar nenhum malefício real, né? Então, não sabem, aqui é muito importante as suas explicações, Paulo. E outra questão, né, essa outra é meu preocupante, né? Porque, como a gente está comentando aqui, a gente fala de, vou utilizar ali a maltodextrina, vou usar a dextrose, mas muita gente utiliza de forma errônea, né? Então, tem que se atentar a isso, justamente por essa questão do açúcar, né?
Tem que ser bastante atencioso a essa situação. Porque muita gente até consegue ter uma refeição sólida, uma refeição legal, e aí ainda durante o treinamento, que às vezes não é nem necessário, e está utilizando, né, de forma errônea. Com certeza. Olha, A Ana até falou aqui. Ana tá falando que prefere café com canela, aí eu lembrei, porque há um tempo atrás eu tenho um amigo que ele disse que tinha parado de usar açúcar, zerado. Eu fiz assim, como é que Não tem, zero o açúcar? não tem como. A Não minha tem. imagem. Aí uma vez eu fui tomar um café com ele e na cafeteria ele fez café zero açúcar. Eu fiz assim, suco eu até vai, mas café sem açúcar. E eu fiquei intrigada com aquilo e ele bebia, não fazia cara feia nenhum. Ótimo. E eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso. Então eu comecei a usar leite para tentar amenizar o amargo do café. Quando eu vi que eu já estava me adaptando a usar sem leite, eu fiz, não, agora eu vou usar com canela, foi o que a Ana falou aí. Sim, canela tem um gosto muito bom. Além de ser termogênica, ela dá um gosto muito bom. Né? Dá um gosto muito bom às Isso é preparações. termogênico. E eu observei que, na verdade, o açúcar, né? A gente não precisa realmente do açúcar para viver. A gente é adaptado ao açúcar desde criança mesmo. Quando a gente está chorando, que a mãe bota o bico no açúcar e bota na boca, então a gente vai se adaptando Já com começa aquele desde aí, desde o berço, desde o paladar. famoso berço. Isso, com aquele paladar. E o que é difícil, depois de já ter um hábito, você parar. Né? Eu não sou de muito açúcar, mas foi uma época que eu comi, ou açúcar o quê? Café, mas foi uma época que eu fiquei todo dia bebendo café todo dia, para ver se eu conseguia me adaptar. Até o dia que eu consegui beber o café sem nada. Nem a canela eu não botei, eu bebia. Mas assim, eu não bebo muito café, então a Ana, ela comentou aqui, eu lembrei disso. Realmente é uma forma de você começar a burlar o seu cérebro, dizendo, eu não vou botar açúcar, mas vou botar isso, até você conseguir chegar no seu objetivo, se No for nível de você conseguir diminuir bastante o consumo. Né? bastante. Eu já ia dizer, eu não consigo ainda vou no açúcar mais Não, tarde. mas aí a gente vai aos poucos maneirando a utilização, vai diminuindo, se policiando, né? Para ir diminuindo aos poucos. Porque a gente tem essa situação, né? Eu, por exemplo, eu uso bastante açúcar, um exemplo. E aí, da noite para o dia, eu vou ali, não vou consumir mais açúcar. Né? Muita gente faz isso. E não é o correto, porque o nosso corpo já está acostumado ali, àquela utilização. Então, a gente tem que diminuir aos poucos, até chegar a um nível que o nosso corpo suporte aquela dosagem mais baixa ou aquele consumo mais baixo. Eu concordo, viu? Porque é muito difícil. Quando eu cheguei, eu também tive uma época que eu fiquei pensando, não, eu vou zerar o açúcar. Eu vou zerar, vou conseguir ficar 20 dias sem açúcar. A primeira coisa que ataca é a dor de cabeça. Dor de cabeça. É o principal sintoma de uma clássica. Moleza no corpo, você não tem energia para nada, porque O mau humor, começa a sentir mau humor. Mexe muito, mexe muito. É a mesma coisa do que você tirar uma droga, as mesmas reações a gente acaba tendo quando corta o açúcar. Com certeza. Bem parecido, é por isso que os cientistas até estudaram essa questão de retirar o açúcar da alimentação das pessoas e foi aí que eles chegaram a um denominador que justamente é bem comparado a substâncias psicoativas. Sendo que aqui o Matheus falou, está perguntando, né, qual é o açúcar utilizado para quem quer ganhar massa magra. Paula, massa magra. A própria dextrose e o oximase. Aí vai depender do tipo da dieta, né, que seja aquele paciente e o objetivo. Mas são os principais, tanto a dextrose quanto a oximase. Oximase. Isso. Nunca tinha ouvido falar, viu, Paulo? Muito bom aí também, para que as pessoas fiquem por dentro. E ver, né, como o açúcar na nossa vida, ela tem várias denominações, tem vários tipos de açúcar, tem os corantes, tem os artificiais, tem os naturais, e cabe a gente utilizar o mais adequado, até mesmo para que não vire um outro tipo de problema. Exatamente. Porque, quer queira ou não, mesmo a gente tirando os açúcares industrializados,
tem alguns outros açúcares que em excesso, por exemplo, você falou do aspartame, não foi? De adoçante. Ele até não é aconselhável mais no mercado as pessoas consumirem adoçantes, não é, Paulo? Com Isso, esse tipo de produto, porque ele já causa malefício. cancerígeno. Mas a mesma coisa também, eu gosto de tomar com açúcar mascavo, mas se eu exagerar no açúcar mascavo, também não está adiantando muita coisa não, apesar dele Com ser natural. certeza, com No certeza. início, falando das frutas, não é? Normalmente, quando a gente quer reeducar nossa alimentação, a gente, agora eu vou comer folha, vou comer bastante fruta, porém a gente também tem que tomar cuidado com o Com excesso. a frutose, né? Com a questão da frutose do açúcar, que é o açúcar da fruta. Então, não consumir em excesso. Não consumir. E é o que mais as pessoas acabam. Hoje não, hoje eu comi 5 tipos de fruta, tô ótima. Os açúcares ainda, Paulo. Eu posso dizer que o açúcar cristal é o grande vilão ou não só ele? Não só ele, né? Na verdade, todos, né? Principalmente por essa questão do excesso. E principalmente os industrializados, os edulcorantes industrializados. Perfeito. Ótimo, ótimas explicações. Aqui, muito bom mesmo. Aqui foi esse pedacinho da nossa live, né? Sobre o açúcar. Responder todas as nossas perguntas. Perguntas, isso mesmo. Esclareceu mais ainda, acho que foram dúvidas pontuais, porque muita gente está aí falando sobre açúcar, algumas pessoas já sabem, mas não sabem esses pequenos detalhes tão importantes para que a gente atente, né? Isso. Não é apenas ampliar, como você falou, é um assunto amplo, mas quando a gente especifica ele, delimita, a gente acaba absorvendo melhor aquele conhecimento e podendo até mais ter noção do que consumir, porque às vezes tudo muito extenso e as pessoas ainda assim ficam com várias dúvidas e várias interrogações. Sim, a gente se habituar. Eu mesmo não tinha esse hábito de ver rótulos. Rótulos, já pegar uma embalagem e procurar rótulos. Eu comecei a observar mais quando eu realmente, há um tempo, 2 anos atrás, eu estava querendo emagrecer mesmo. E aí eu comecei a ler rótulos, só que eu não tinha conhecimento do nome dos açúcares, então eu ficava buscando algum nomezinho que eu assistia, eu via alguns nutricionistas falando, aí eu anotava, mas a gente não tem como gravar todos, né? Então, salgadinho, tem aqueles iogurtes que a gente vê no supermercado e que vê, é 0 açúcar, mas quando a gente vai lá no rótulo, a gente vê que não é exatamente 0 açúcar. Ou quando a gente vê algo, eu tinha um que eu não me lembro realmente o nome, que eu comprava a placa achando que eu, utilizando aquilo como lanche, para mim estava sendo maravilhoso. E depois eu fui, uma colega minha fez isso aí, você só está ingerindo açúcar. Como assim açúcar? Então, eu vou deixar aqui na descrição o nome de vários outros açúcares que podem ser encontrados nos rótulos, para quem tem interesse. Eu acho interessante, né? Porque se a gente ficar falando aqui, vai passando esquecimento também. E ninguém, toda vez que a pessoa quiser ver o nome do açúcar, ela não vai assistir a live toda para ficar vendo açúcar por açúcar. Então, ela assiste a live, mas a gente vai deixar uma listinha aqui embaixo para que as pessoas tenham conhecimento, né, dos outros tipos de açúcares que podem vir no rótulo. Boa noite, Lili. Boa noite. Outra coisa, Paulo, é que tanto eu quanto o Claildes, a gente sempre também está comentando que as pessoas, quando elas vão começar a querer emagrecer, só rapidinho para você só esclarecer, fazem o seguinte: eu vou consumir produtos agora diet ou integrais. Mas isso já aconteceu comigo. Aí pegava aqueles biscoitozinhos integral, menina, que coisa maravilhosa. Acho que integral e diet não tem açúcar nem aqui, nem aqui. O pão que é pior, é enganar mesmo. E eu me senti muito lesada, porque eu via pão integral, aquelas torradinhas. Só que eu nunca não lia os rótulos e quando eu via tinha farinha branca, eu falei, não é possível, não é integral. Verdade. Não é possível que vende um integral que não é integral. 100%. Isso. Por essa até questão do pão, né? Que agora eu lembrei aqui. A gente tem, até não só o pão, mas outros produtos, os integrais. Então, a gente tem que prestar atenção nesses produtos integrais. Para ser integral, de fato, o primeiro ingrediente
tem que ser farinha de trigo integral, para ser integral de fato. E muitas vezes aí vem farinha enriquecida, ácido não sei o que, não sei o que, não sei o que, para depois chegar na farinha de trigo integral. Isso aí não é um alimento integral. É o que geralmente acontece. Né? Poxa, Quando a gente não tem conhecimento, é muito chato isso, porque a gente está se alimentando e não vê uma certa diferença. O que está acontecendo se eu estou fazendo tudo que o certinho mandou eu fazer comendo daquela forma, mas na verdade na compra, começa tudo da compra, né? Como ele falou mesmo, o amido, o quê? Amido de milho. Amido de milho investido, gente, também. Eu não quero dizer que tem açúcar. Atente-se a isso, porque isso também é açúcar. Então, quando vocês verem lá, gente, tá tudo integral, não sei o quê. Não tem escrito açúcar, não tem açúcar, não tem nada dizendo aqui que tem açúcar, né? Gente, muito gigante. Eu acho que o açúcar é um assunto muito amplo. Que eu acho que teria que ter mais umas 2 lives para a gente falar dele, né? Porque isso mesmo, porque realmente é amplo e é um pouco complexo, né? Verdade. Mas dá para ir fazendo, pelo menos o branco a gente vai controlando, a gente vai comendo coisas mais naturais, alimentos mais naturais, né? De natura. É o que eu ouço muitas pessoas falarem. Se for de descascar, é bom. Se for de abrir, você já vê que não é tão bom. Né? Então a gente começa mais a consumir alimentos que, para descascar, claro, se tratando de frutas, a gente vai o controle, né? Tem que ter esse controle, mas é bem melhor os alimentos de natura, não tem jeito, né? E quanto ao açúcar, é trabalhar, é querer. Ninguém me forçou a parar de comer açúcar, mas eu quis, porque eu queria entender como é que uma pessoa toma café sem açúcar. E quando eu consegui tomar café sem açúcar naturalmente, eu vi que é possível. Assim como o refrigerante. Ela tem mais de 20 anos. Sem usar refrigerante, eu bebia tranquilamente. Mas chegou uma época que eu comecei a engordar, eu fiz, não, é o refrigerante, porque eu estava bebendo refrigerante todos os dias. É rico em açúcar, riquíssimo. Eu estava no estágio que eu bebia quente, eu comprava e deixava no meu quarto. Eu estava me achando já uma viciada em refrigerante. E aí eu fiz, não, eu tenho que começar a parar. Então, partiu de mim, ninguém mandou. Verdade. Exatamente. E aí eu comecei eu realmente não, eu só vou beber agora no final de semana. Bebia sem culpa. Aí só vou beber agora quando eu for nas festas. Nas festas eu bebia, mas em casa eu não bebia. Porque eu acho que se você não comprar, você não vai ter em casa. Verdade. Você tá lembrando o tempo todo, né? Eu quero beber refrigerante, mas em casa. Pronto, não bebo. E aí parei. Parei, tem uns 5 anos que eu parei. Não vou mentir, às vezes, quando tem certos tipos de comida que parece que diz assim, ó. É a combinação. Tem que ter, é a combinação. Tem comida aquela comida tem que ter aquele refrigerante bem gelado. Paulo, não falei não. Mas aí eu não bebo. Não bebo, realmente consegui me controlar. E é isso, é a mente, pessoal. Controlar a mente. Controlar a mente. E a mesma coisa. Além disso, também eu não tomo suco industrializado. Então eu já estou sem tomar suco industrializado, vai fazer aí 1 ano e meio que eu resolvi, né? Porque eu não gosto, né? Não me faz bem. E eu só faço suco natural. E na verdade, mesmo o suco natural eu não estou fazendo, estou procurando beber mais água, porque meu problema é ingerir água. Eu tenho que tomar mais de 2 litros de água por dia, então eu prefiro, independente de onde eu vou, não fazer suco. Às vezes, essa semana mesmo aqui na família, eu disse, gente, alguém tem suco, mas tem que ser natural. Se tiver suco daqueles comprados no mercado, eu não tomo. Mas ainda assim eu prefiro água mesmo. E uma curiosidade é que eu estava observando que esse suco de latinha, ele foi uma pesquisa que eu vi, né? Eu vi já pronta a quantidade de açúcar. Ele tem mais açúcar do que um copo de refrigerante. Esse suco de latinha que as pessoas acham, não. O shopping a gente vê. É mais saudável. Não, é mais saudável. Aí vai no restaurante, pega um suco. E aí quando eu observei, eu falei, não acredito. As pessoas estão abdicando de tomar refrigerante, achando que é ruim, mas está tomando algo pior. Que é pior ainda. Exatamente, não tem noção.
E diga-se de passagem, eu nunca gostei desse suco de lata, eu acho ele horrível. Graças a Deus seria outro problema. Você falou até essa situação do suco de lata. Tem até biscoitos, né, que são chamados de biscoitos integrais, biscoitos saudáveis, que são riquíssimos em açúcares, né? Até do que outros de marcas famosas. Tem até o dobro, o triplo do famoso integral, né, do que em relação a um outro famoso chocolate, biscoito de chocolate recheado, por exemplo. É comum isso acontecer. Caramba. Infelizmente, a gente que não tem tanto conhecimento assim na área, de certa forma é lesado, né? Acha que E está tem, comendo algo saudável. e tem até um próprio biscoito de uma marca famosa que tem uma linha fit, que é aquilo ali de Oi, fit não tem muita coisa não. Viu? Tem não tô nem. infelizmente. É verdade. Já tem um tempinho que eu já não gosto mais de consumir esse tipo de biscoitos integrais. Então, Eles Paulo, são ricos em açúcar, riquíssimos, riquíssimos. com certeza. Paulo, é o seguinte, hoje a nossa live foi excelente, você vai ficar com as considerações finais para falar um pouco aí. Como a gente falou, o assunto é extenso, a gente esclareceu pontualmente alguns açúcares e você ficar com as considerações finais para que a gente possa estar encerrando essa live, gente. 1 hora passa rápido. É verdade. Na verdade, antes da consideração finais, eu só queria fechar com a questão da frutose, né? Como a gente falou, então a gente preferia, até na própria salada de fruta, que a gente fala, é uma alimentação mais saudável. A gente colocar até 3, 4 frutas, né? Naquela preparação. Dá preferência àquelas frutas que têm fibras ou cascas para diminuir essa questão da absorção da glicemia, do pico glicêmico, e colocar farináceos, que são ricos em fibras também, para ajudar esse controle. É isso mesmo, é verdade. Olha, gente, eu sou suspeita para falar, porque Paulo vem sempre com conteúdo bem pontual, bem esclarecedor, com uma linguagem bem simples para todo mundo entender, e com exemplos também, e a gente sempre procura estar aqui fazendo isso sempre. Então, foi muito importante os esclarecimentos dele, e eu digo para vocês que vamos ter outras lives, e assim a gente vai abordar alguns outros assuntos bem interessantes, que muita gente tem aí dúvidas, curiosidades. E outra coisa também que a gente vai deixar aqui para vocês, nós vamos fazer a nossa live para que vocês descubram o que está por trás de tudo isso aqui, do Ativamente Saúde. E quem somos nós, quem é Daiane e quem é Claildes. Então vocês vão saber um pouco mais também da nossa formação, da nossa capacidade de estar aqui tocando esse projeto e o Ativamente Saúde, quer dizer, a nossa empresa digital. E vocês também vão saber muito mais ainda o que realmente está por trás disso tudo, tá certo? Exatamente. Então a gente convida a todos e a próxima live vai ser a nossa live e estamos aí com a live que vai sair na terça-feira. Provavelmente seja nesse mesmo horário, gente. Então fiquem atentos às 19 horas, a nossa live aí. E Paulo, muito obrigado mais uma vez. Isso. Esclareceu bastante. Eu estou aqui até agora pensando no amido de milho invertido. Eu não imaginei que isso fosse açúcar. Ana falou rotulagem poderia ser a próxima live. A gente vai anotar isso, Ana. Obrigada pela dica. Né? Paulo já está aí de olho também. E muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Tá? Com tudo que aconteceu nessa semana e você... semana que só Jesus, mas graças a Deus deu tudo certo. Com certeza, sempre. Então, tchau. Obrigada, Paulo. Gente, não esqueçam de visitar o Instagram de Paulo, tá certo? Ele é um nutricionista e também é nutricionista esportivo, tem essa especialidade. Então, não esqueçam de visitar o Instagram dele e também de visitar o nosso Instagram lá, clicando na bio, que tem várias informações interessantes. Tá bom? Meninas, eu agradeço a vocês, né, pela participação mais uma vez na live. É um assunto muito amplo, né? Até conversei com vocês sobre isso, é um assunto muito amplo e muito até duvidoso, né? Tem muita gente que fica com dúvidas. Então, eu procurei até aqui dar uma enxugada, né?
e passar umas principais orientações, porque é um assunto amplo e rende muita conversa, né? Com certeza. Tá bom, Paulo. Obrigada. Muito Obrigada. Boa obrigado. noite, pessoal. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Até. Até a próxima.